Satanás sabia que Deus não tinha dito isso, tá certo? Mas ele apenas usou aquele argumento para provocar uma conversa. Como diria no linguajar do mineiro, jogou um verde para colher maduro. Disse para ela, não pode comer das árvores. Ela disse, não foi isso que Deus disse. Deus disse que de todas as árvores comeremos livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comeremos, porque no dia em que dela comermos, certamente morreremos. Depois que ela estabelece, que ela abre o diálogo com o tentador, a resposta de Lúcifer foi terrível. Ele disse o seguinte para aquela mulher, não é bem assim. Aliás, esse argumento de Satanás para desqualificar Deus é um argumento antigo, entretanto muito usado até hoje. É muito comum ouvir as pessoas dizerem umas às outras, depois de uma mensagem ou de um mandamento estabelecido pelo pastor, lendo a palavra de Deus, as pessoas começam a dizer, não, mas não é bem assim, não é bem assim. Então esse argumento da serpente, que já tem mais de 6.000 anos, ainda continua enganando pessoas até nos nossos dias, tá certo? Então a serpente diz, olha, não é bem assim, e aí ela coloca Deus como mentiroso. Deus diz isso porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, serão abertos os vossos sentidos e vocês serão iguais a Deus. Quando Eva ouve essa palavra ou esse argumento, nasce no coração de Eva o mesmo desejo, o mesmo pecado que nasceu no coração de Lúcifer lá atrás, quando ele disse, eu subirei acima das mais altas estrelas de Deus e estabelecerei o meu trono na banda do norte da congregação e serei semelhante ao Altíssimo, como disse o profeta Isaías. Serei semelhante ao Altíssimo. Agora, nasce no coração de Eva o desejo de ser igual a Deus. Ela pensa consigo e diz, como que é essa história? Quer dizer que se nós comermos desse fruto, nós seremos iguais a Deus, isto é, não precisaremos prestar conta de nada do que fizermos, não precisaremos de Deus para mais absolutamente nada. Então ela toma do fruto. Interessante que ela olhou para o fruto e ele era agradável para se comer. O pecado é atrativo, o pecado chama-nos a atenção. Se o fruto fosse feio, mal cheiroso, talvez nem se Deus mandasse comer, eles seriam tentados a fazê-lo, mas eles olharam para o fruto, e o fruto do pecado, que produzia o pecado, era agradável para se comer. E ela foi, tomou do fruto e comeu, levou ao marido. O marido, quem sabe, a questiona sobre a ordenança de Deus, mas ela repassa para o Adão o mesmo argumento que ela recebeu da serpente e que ela havia se convencido. Ela disse, se nós comermos isso, serão abertos os nossos sentidos e nós seremos iguais a Deus. Nasce no coração de Adão o desejo de também ser igual a Deus, e ele toma do fruto e come do fruto, e no momento em que eles comeram, a Bíblia diz, ambos perceberam que estavam nus. Meu querido aluno, preste muita atenção nisso. Enquanto nós estamos no desejo, na concupiscência, a palavra concupiscência é desejo ardente e incontrolável da carne. Enquanto estamos no desejo, nós nos esquecemos das consequências, nós nos esquecemos de tudo. Mas no momento em que caímos, parece que é como se Satanás saísse de cena e apontasse o dedo para nós e nos dissesse, cadê o crente? Cadê o servo do Senhor? O que aconteceu com Adão e Eva acontece nos nossos dias, no momento em que o homem cai. Enquanto está no ardor do fogo da concupiscência, ninguém se lembra das consequências do pecado. Mas no momento da queda, que a queda é concretizada, então a pessoa entra em desespero, cai em si e diz, puxa vida, que coisa terrível eu acabei de fazer. Acontece com ele o mesmo que aconteceu com Adão e Eva, e ambos perceberam que estavam nus. Depois daquele pecado, daquela atitude, a palavra de Deus diz que Deus expulsou Adão e Eva do local da presença e do deleite de Deus.
Homens em pecado não pode ficar dentro do Éden. É colocado um querubim para guardar o caminho da árvore da vida, para que aqueles homens não pudessem tomar da árvore da vida que representava Cristo e continuar para sempre em pecado. Aqueles homens são expulsos do Éden, e uma espada que andava sozinha agora está protegendo aquela árvore da vida. O que lança o homem para fora da presença de Deus é o pecado, e o que impede o homem de retornar à presença de Deus é a palavra. A palavra de Deus, que é o símbolo da espada, é que impede que um homem em pecado tenha acesso a Cristo. E assim, Adão e Eva são expulsos do paraíso, perdem a presença de Deus. Eva recebe a maldição de multiplicação de dor, de multiplicação de filhos e de ser agora dominada pelo seu marido. A serpente recebe a maldição de nunca mais se levantar. A sua queda estava decretada para ser queda eterna. Sobre o seu ventre andará e pó comerá todos os dias da sua vida. E o Adão, por sua vez, recebe a maldição maior de todas. Toda a terra agora está maldita por causa de Adão. Espinhos e cardos nascerá na terra por causa da transgressão do ser humano. Só que Deus, por sua infinita misericórdia, ali na frente está preparando o resgate para o homem. E esse é o tema para a nossa próxima aula. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.